eu sou o Rinco e hoje a gente vai criar um comando de configurações aí para alguns sistemas futuros que a gente vai fazer nos próximos episódios aqui da nossa série de criando um bot, né? E nesse comando que a gente vai fazer agora, a gente vai usar o QuickDB e foi por isso que eu fiz um guia completo de QuickDB. Se você não viu, acessa o card aqui em cima ou entra aí no meu canal e procura o vídeo de guia completo do QuickDB, né? Mas vamos parar de enrolação e já vamos fazer os procedimentos aqui, que é instalar ele, né? Então eu já tô aqui, olha só, no npm.js. Então a gente já vem aqui para copiar o comandinho de instalação. A gente vai instalar com o QuickDB e o Better SQLite 3. Então a gente volta aqui no nosso bot, vamos colar aqui esse nosso comando para instalar. Enquanto ele vai instalando, já vamos criar aqui nosso banco de dados. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai criar aqui um DB, uma variável chamada DB, e a gente vai criar um objeto nela. E aí eu vou adicionar aqui um DB de guilds. Então vamos importar aqui, ó, abre aqui a chave, vamos importar QuickDB de QuickDB. E aí a gente faz o seguinte, ó, vamos fazer aqui um new QuickDB. E agora a gente pode passar algumas opções. Mas antes, já vamos criar aqui a pasta database, porque o QuickDB não vai criar pra gente essa pasta. Mas aqui em cima eu vou fazer o seguinte, vou criar uma variável chamada rootdir e vou pegar aqui o current work directory de process. Então a gente tem aqui o nosso diretório atual. Logo aqui em cima eu vou importar join do path. E aí a gente pode fazer o seguinte, ó, pode pôr aqui o file path. A gente usa a função do join aqui, passa o rootdir, passa aqui o database e guilds.sqlite. Então ele vai criar aqui dentro da pasta database um arquivo chamado guilds.sqlite, né? Vamos passar aqui outra propriedade que vai ser o table e eu vou chamar de guilds. Então por enquanto a gente tem só isso. Vou exportar essa nossa variável aqui e vamos rodar aqui o nosso bot para ver se ele vai criar tudo direitinho. Se der qualquer erro a gente já conserta, né? Olha só, parece que ele já criou aqui, vamos ver. Eu tenho uma extensão do SQLite instalada. Aqui, ó, é o SQLite Viewer. Dá para usar ela aqui para a gente poder ver o que a gente já tem aqui dentro do nosso SQLite. Porém, ela não é tão útil para o QuickDB, né? Porque o QuickDB vai mostrar só um ID e um objeto JSON aqui. Não tem outros campos aqui que a gente pode ver, né? Mas isso aqui é o suficiente para a gente saber que já funcionou, né? A gente já tem aqui o nosso DB. Então, beleza, já vamos criar aqui o nosso comando, vai se chamar config e já vamos fazer aqui o nosso comandinho básico, né? Então, beleza, já criei aqui a base, né? Criei aqui o comandinho com a função run e já estou extraindo aqui member e guild da interação. Vamos criar aqui algumas opções básicas, né? Aqui a gente vai fazer um esquema muito básico só para servir de exemplo de como que a gente vai criar um comando de configurações aqui. Eu fiz aqui o comando configurar e a gente vai configurar aqui logs global, é um subcomando de group e dentro a gente vai ter um subcomando aqui. Eu vou pôr outro aqui só para não ficar tão simples, né? Vou pôr aqui cores. Então beleza, aí aqui dentro a gente já pode fazer um switch options get subcommand group. Então aqui como a gente só tem um por enquanto, né? Vou copiar isso aqui e vou pôr dentro do switch. Então aqui dentro a gente faz outro switch, só que agora a gente pega o subcommand. E nesse caso a gente vai ter duas opções, então eu vou copiar elas aqui. Pronto, olha só, já tá. A gente já tem uma base aqui boa. Só vou dar um reply aqui pra gente ter certeza que tudo tá funcionando. E reply cores. Então vou reiniciar o bot aqui e vamos lá no servidor para testar. A gente pode usar o comando configurar aqui, ó. Configurar logs global textos. Vamos ver. E ele já responde aqui, já tá certinho lá pra gente. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Para os dois aqui, eu vou abrir um modal. Então, aqui não vai ter um reply direto, né? Deixa eu apagar os dois aqui. Então, vai ser o seguinte, ó. Eu vou abrir o modal direto aqui na interaction. Então, eu vou fazer um interaction show modal. E eu já posso fazer aqui. Vou usar aqui o meu snippet, né? New modal.js. E ele já cria aqui uma base pra gente. A gente só vai importando aqui as coisas, ó. Vai importando tudo. Para importar, eu usei Ctrl espaço e cliquei aqui, ele já importou aqui pra gente aqui em cima, né? Mas já vamos pôr aqui os custom ID. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como eu faço para definir um custom ID para os meus modais, né? Ou para qualquer tipo de componente. Primeiro eu coloco o nome do comando, tudo em inglês, né? Então o nome do comando é config. E aí eu ponho a subcategoria que ele tá, né? Do grupo. Então eu vou pôr aqui global. Vou deixar só global. E aí eu vou pôr o subcomando dele agora, que é texts. E aí eu ponho por último aqui o que é o componente, que é o modal. Então, beleza, aí eu ponho aqui o título dele, configurar textos, e aí agora a gente pode definir aqui os nossos inputs, né? Então, para os dois eu quero que seja do tipo parágrafo, então vamos fazer aqui o custom ID deles, né? Vou fazer a mesma coisa, ó, só que aqui vai ter uma coisa a mais, join text, aí põe input aqui no final, ó, leave, saída, input. O label, ó,
texto de entrada, aqui texto de saída. Pronto, coloquei aqui os dois, ó. Já estão os dois bem configurados aqui. E os dois são required, né? Então, olha só, eu vou copiar aqui esse modal inteirinho e vou pôr aqui. Só vou alterar algumas coisas. Agora a gente está no subcomando cores. Ao invés de ser um parágrafo, vai ser short. E aí a gente troca as coisas aqui por colors, né? Vou trocar aqui, ó, de todos, vai ser colors. E aí a gente troca aqui, configurar cores, texto, alterar cor de entrada, alterar cor de saída. Agora a gente tem o modal de colors, né? Então vamos reloadar aqui só para ver se o modal tá funcionando. Eu já tenho os dois modais feitos aqui, é só isso que a gente vai ter no comando por enquanto, né? Vamos voltar aqui no server. Se eu usar aqui o comando de configurar logs textos, vamos ver, ele abre um modalzinho aqui pra gente. Vamos testar agora o de cores, ele vai abrir um modal só que com os inputs menores. Agora a gente vai responder o modal, vamos copiar o custom ID desse modal aqui de textos e vamos criar ele aqui, ó. A gente tem a nossa propriedade modals, que a gente abre aqui um new collection e aí abre um array e cada item é um array com o ID e a função, né? Então vou por aqui uma função assíncrona da interaction e abre ela aqui e prontinho. Olha só, a gente já tem o nosso modal aqui. Vamos fazer aqui uma checagem básica para definir para o nosso código que é um modal que veio de uma guilda, né? Então a gente já pode extrair as coisas aqui sem medo, ó. Extrair aqui o member, a guilda e os fields, ó. Então a gente já pode obter os fields aqui. Vou obter o field join text, fields get text input value. E aí a gente só copia o custom ID aqui do field aqui em cima, né? Então tá aqui, vou duplicar ele e aqui eu só altero para live text, troca aqui para live. A gente já tem os textinhos aqui e tudo mais. Agora vem a parte legal, a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui dentro da pasta source vamos criar uma nova pasta chamada interfaces. E aqui dentro a gente vai criar uma interface para nossa guilda. Então a gente já começa aqui exportando uma interface guild data, que vai ser simplesmente um objeto com as propriedades de configurações aqui da nossa guilda, né? A gente vai ter aqui uma propriedade chamada global e dentro dela vamos ter aqui o join e a gente vai ter também o leave. E aqui dentro a gente vai pôr text, que é uma string, color também, que é uma string, e a mesma coisa aqui no de baixo, ó. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos copiar essa interface aqui, a gente vai voltar aqui no nosso index e aqui, ó, como eu já mostrei lá no guia completo de QuickDB, a gente vai passar o genérico, que é o nosso tipo para o nosso banco de dados. Aí a gente só importa ele aqui, ó. Então se a gente voltar aqui no nosso comando de config, vamos voltar aqui, ó. Se eu fizer aqui um db. Vamos importar aqui no nosso db guilds. Se eu fizer um set, eu só preciso passar aqui um ID para nossa guilda e ele já vai ter o nosso objeto aqui, ó, nosso global. E a gente abre ele aqui, a gente tem o join e o leave. Mas eu vou fazer de uma forma diferente aqui, ó. Ao invés de definir o objeto de uma vez, eu vou utilizar uma string com o caminho, né? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir aqui uma string e aqui dentro a gente põe o guild ID e aí a gente põe .global, .join, .text e aí a gente passa aqui o nosso join text. Vamos duplicar, fazer a mesma coisa aqui embaixo, só que ao invés de join vai ser o leave, né? Então a gente tem que sempre seguir esse caminho aqui. A gente tem o global, join e o text, né? Global, leave e text também e pronto. Aí a gente pode pôr um await aqui, ele vai definir as coisinhas lá pra gente, tudo mais. Ah, olha só, esqueci de trocar aqui, ó. Sempre bom ter o tema do VS Code avisando pra gente que a variável não está sendo usada. Vou pôr ela bem aqui e tudo mais. E aí a gente pode fazer um interaction reply aqui. Eu vou deixar ele definindo assim os dois ao mesmo tempo, porque a gente vai fazer um esqueminha aqui em cima, onde a gente não vai precisar ficar alterando os dois textos a todo momento que a gente abrir esse modal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa parte aqui em cima eu vou colar, só que eu vou fazer o seguinte também, ó. A gente pode tirar parâmetro aqui que a gente não vai definir, ao invés de ser set aqui, vai ser get. Vai guardar numa variável isso, né? E põe aqui o leave text também. E olha só, aqui tá dizendo que pode ser um guild data. Então, ao invés de ter uma string aqui, a gente tem o nosso objeto de guilda. Bom, isso para o TypeScript, né? Porque o código, de fato, ele vai retornar aqui uma string ou nulo, né? Então, pra gente fazer um código bonitinho, vamos passar aqui o genérico de que a gente tá esperando um retorno de string ou nulo, né? Então ele já mostra aqui que ele vai retornar isso pra gente. E aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode passar aqui como o valor. Então eu vou pôr aqui o join text e olha só, ele tá dizendo que não é possível colocar uma variável que seja string ou nula.
Então, esse valor aqui, ele não recebe string ou nulo, ele recebe string ou undefined, né? Então a gente faz isso aqui, ó. A gente põe um ou undefined nos dois aqui e ele já fica bonitinho aqui pra gente. Caso não tenha texto, simplesmente esse campo vai ser ignorado. Então a gente pode pôr aqui o leave text também, né? Então vamos testar aqui esse comando para ver se já deu tudo certo. Tô reloadando aqui, vamos voltar lá. Se a gente usar o comando aqui, vamos configurar aqui logs global textos. Quando a gente abrir, a gente pode definir um texto de entrada, que vai ser tipo, seja bem-vindo, usuário. E a gente pode definir aqui também um texto de saída. Então beleza, vamos enviar para ver se deu tudo certo. Os textos das logs globais foram definidos com sucesso. Se a gente usar o comando de novo, o esperado é que os textos que a gente definiu apareçam dentro dos inputs do modal. Então vamos executar aqui e olha só, o texto já está aqui bonitinho. A gente pode continuar fazendo nossas alterações aqui, ó. Vamos pôr um emojizinho e olha só que legal, se a gente enviar, ele já vai registrar pra gente lá no nosso QuickDB e se a gente testar de novo, já tá aqui salvo bonitinho. Ó, só para vocês terem certeza, vamos reiniciar aqui o bot, ó. E olha só, se a gente olhar aqui dentro, a gente já tem um objeto JSON aqui para guilda com esse ID aqui. E dentro desse objeto JSON já tem todas as configurações ali que a gente definiu. Vamos testar aqui mais uma vez. Se eu abrir aqui, tá aqui bonitinho pra gente, tudo mais. Agora vamos fazer aqui o de cores, né? Vou apagar aqui o member que a gente não tá usando mesmo. De cores mais simples ainda, vou duplicar isso aqui, ó, dupliquei, põe uma vírgula e aí eu só troco aqui, ao invés de ser texts, vai ser colors. Então a gente troca tudo isso aqui, ó, colors, tudo mais. E aqui no caminho também pra gente adicionar no nosso QuickDB, a gente põe color aqui também e o textinho aqui da resposta a gente põe as cores das logs globais, tudo mais. E aqui também, ó, subi, eu fiz a mesma coisa aqui no de cima. O de cima aqui a gente pegou o valor salva atual e no de baixo aqui eu também fiz a mesma coisa, peguei a cor salva atual e coloquei aqui dentro também dos nossos inputs do modal, né? Só que aqui a gente tem que fazer uma verificação para ter certeza de que a cor é um código hexadecimal, né? Então eu criei aqui esse arquivo check, coloquei dentro de uma pasta chamada functions aqui no source e a gente tem uma função chamada isXcolor que vai retornar aqui teste dessa expressão regular aqui que eu peguei da internet, né? Eu fiz ela, não tenho conhecimentos tão avançados assim para fazer essa função do nada, peguei essa função na internet e essa função basicamente vai verificar se uma string é uma cor hexadecimal, que seria lá uma cor com hashtag e tudo mais, os números ou letras, mas basicamente isso aqui seria aqui uma string que seria uma cor hexadecimal e passando isso aqui vai retornar um booleano pra gente checar se a cor é válida, né? Então voltando aqui, a gente pode fazer isso aqui, ó. Adicionei aqui dois ifs, a gente puxou aqui a nossa função direto lá da nossa pasta de funções, nosso arquivo check. Puxei as funções e tô verificando se a drawingColor não é, coloca com exclamação na frente, ela não é uma cor hexadecimal. Se não for, a gente retorna essa resposta, mas caso isso aqui passe, ele vai verificar a segunda cor, né? Então as duas cores precisam ser válidas, né? Se a gente quiser trocar uma cor só, não vai ter problema, é só não apagar a cor do outro input, porque a cor já vai ter sido puxada direto aqui pro valor aqui do input, né? Então, ó, se a gente testar aqui, ó, config logs global cores, a gente já tem aqui algumas cores que eu defini e elas já estão salvas aqui, né? Eu posso vir aqui, ó, no navegador, procurar por Xcolor e eu venho aqui no seletor de cores do Google mesmo e eu posso copiar aqui esse código de cor e eu posso trocar aqui, ó. E ele trocou bem pouca coisa mesmo, ó. Era 15 no final, ó, agora ficou a 0. Então se eu envio aqui, ele já diz aqui as cores das logs globais foram definidas e vamos ver se elas estão definidas bonitinha mesmo, ó. Log global cores. E tá aqui, ó, o finalzinho aqui certinho como a gente alterou. E esse é um comando básico aí de configuração que a gente pode criar. Lembrando que os próximos vídeos a gente vai fazer alguns sistemas onde a gente pode usar esses comandos aqui de configurar. Então fiquem ligados aí, né? E se mesmo depois desse vídeo você ainda ficou com qualquer dúvida, pode entrar aqui no meu Discord, o link tá na descrição. E olha só, a gente tem um chatzinho aqui de dúvidas. Você pode entrar aqui e digitar a sua dúvida, o que você não entendeu, o que tá difícil aí de esclarecer, pode perguntar aqui que eu vou tentar te ajudar. E foi isso, eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo e também espero que tenham entendido e não se esqueçam, eu sou o Rinco.